Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço para operar consolidações, movimentos laterais. Então, primeiro, você tem que esperar, né, chegar numa consolidação e tem que também identificar qual que é a tendência macro do ativo, para você saber qual que é a maior probabilidade dessa consolidação romper, se é para cima ou para baixo. Igual o Bitcoin, ele vem numa tendência macro, né, numa tendência lá no tempo gráfico mensal, ascendente. Então, sempre as maiores probabilidades das consolidações vão ser fazer movimentos ascendentes. Pode até romper para baixo para fazer capturas de liquidez, mas a tendência, né, é uma tendência para cima. Então, sempre a gente vai operar a favor dessa tendência, e se operar contra a tendência, os takes têm que ser mais curtos, né? Então, depois de um movimento explosivo, o ativo ele sempre vai tentar corrigir, né, em forma de bandeira, né, uma consolidação lateral. E nesse momento é um momento difícil de fazer trade. É um momento que, se você ficar operando tempos gráficos maiores, mal vai dar tempo de você fazer o take, porque vai andar pouco e já vai começar a corrigir, depois já vai explodir de novo, vai romper para cima e para baixo, né, rompendo vários topos e fundos de maneira assim que não tem muita lógica, né? São movimentos de captura de liquidez. Então, para operar esse tipo de movimento aqui, né, ideal que você opere apenas extremidades, você evitar tomar posições no meio do movimento, tá? E para você operar extremidades, você tem que fazer uma leitura de topos e fundos, né? Para saber qual que seria um fundo né, de fundo de movimento, ou um topo que realmente seria o topo do movimento, tá? Então, essa leitura, né, para ficar mais fácil, você pode mudar para um gráfico de linha, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, mudando para o gráfico de linha, né, temos aqui essa consolidação. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pensar assim, ó, o ativo ele veio, ó, fez esse fundo aqui, esse fundo, fez esse topo aqui, tá? Então, a gente pode marcar aqui fundo referência, topo referência, tá? Como assim, fundo referência e topo referência? Né? Porque esse daqui é o fundo que de fato originou um topo mais alto. Então, logo, esse fundo aqui seria o suporte. E agora, né, nós tivemos esse fundo aqui. Esse fundo aqui, tá? Ele é o fundo que quebrou esse outro fundo aqui? Não, não é. Então, ele não é um fundo referência. Mas esse daqui quebrou. Esse daqui foi mais baixo. Então, agora a gente atualiza. Ó, fundo referência, tá bom? E aí, pessoal, quando acontecer isso, né, a gente vai marcar essa resistência desse topo mais alto aqui, que seria a resistência top fishing. Esse outro topo aqui é uma resistência? Sim, mas é uma resistência do movimento interno, tá? Seria uma resistência um pouco mais fraca. Esse daqui seria resistência mais forte. E como eu falei, se a gente vai iniciar um movimento lateral, né, a gente tem que pensar somente nas extremidades, né? O topo mais alto e o fundo mais fundo, tá? Nesse momento aqui do gráfico, a gente ainda não tinha noção que, né, iria desenvolver todo esse movimento lateral, estava muito no começo ainda. Então, só estou usando para simplificar para vocês, para mostrar, né? Nesse momento, então, você troca ali para um gráfico de vela, né? Eu gosto muito de usar o Heikin Ashi, mas pode ser vela normal, tá? E agora você vai marcar a amplitude do último candle de compra, tá? Que seria mais ou menos aqui, né? Isso aqui também não é uma coisa exata, né? Varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Mas enfim, essa aqui é a zona de resistência, tá vendo? Então pode ver lá, ó, que é essa zona que você vai procurar talvez shortar. Até quando você vai procurar shortar? Até que, né, o seu estoque estaria acima desse topo, tá? Até perder esse fundo. Quando perdeu esse fundo, aqui, ó, aqui perdeu. Então, opa, aqui, né, é o fundo mais fundo. E aí você vai pensar assim, qual é o topo mais alto que fez esse fundo? É esse, né? Veio aqui, ó, tá? Apaga essa resistência, tá? Então, assim, a partir daí a gente já começa a pensar, né, que vamos iniciar um movimento lateral. Então, aqui já teríamos gráfico suficiente aqui na esquerda para pensar que a gente vai ter uma consolidação lateral. Então, longados querem entrar em long somente depois que perder esse fundo, tá? Não dá para entrar em long antes de perder esse fundo. E quem quer shortar, só vai shortar a hora que chegar nesse topo aqui.
Então, qual que é a amplitude desse topo aqui? Aqui, ó, né? Aqui é a resistência, tá? Então, perdeu esse fundo, ó, é long, né? Chegou na resistência aqui, é short, tá vendo? Qual que é o fundo mais fundo? Esse fundo aqui, certo? Agora, tá? Então, foi lá, pam. Esse fundo aqui agora finalmente rompeu esse fundo, finalmente. Então, esse aqui passa a ser o fundo resistência. Se rompeu esse fundo aqui, long, entendeu? Qual foi o topo mais alto que rompeu esse fundo aqui? Esse lá de cima. Esse aqui é um topo? É um topo, mas é um topo do meio. Eu quero operar apenas extremidades, porque estamos em consolidação, tá? Aqui é o topo mais alto, né? Olha lá, ó. Vai shortar quando bater lá na extremidade. Olha lá, ó. Tá vendo? Só vai alongar quando perder esse fundo. Se perder esse fundo, longa? Não. Se perder esse fundo, longa? Não. Só quando perder esse, tá? Perdeu. Agora sim, temos um fundo e temos aqui a sequência. Qual que é o topo mais alto que fez perder esse fundo? É esse topo aqui, tá vendo? E aí, então, essa é a resistência top fishing, né? Só que daí, depois de muito tempo fazendo isso, uma hora isso vai romper, né? E você tem que ter essa sensibilidade de quando isso vai acontecer, tá? Quando isso, né? Você não vai saber exatamente quando vai acontecer, mas você vai ter, assim, uma probabilidade maior, né? Quando esse fundo aqui, os fundos que estão vindo cada vez mais baixos, eles atingirem um certo nível de correção em relação a toda essa estrutura de alta. Então, eu gosto de utilizar a Fibonacci, né? E uma Fibonacci de qual fundo? Desse fundo aqui, desse fundo aqui, desse fundo aqui. Eu gosto de usar uma Fibo que não foi mitigada em 50% ainda, né? Por isso, ó, vou puxar uma Fibo desse fundo aqui, ó, tá? E vou lá, ó, não bateu 50%, não bateu 50%. Desse topo aqui, ó, até aqui, ó, não bateu 50%. Então, bota aqui, ó. Aí sim, ó. Bateu 50%. Então, esse fundo aqui, essa fibra você já tinha que ter previamente. Você vai falar, opa, esse fundo aqui bateu em 50% e, coincidentemente, nessa região, nós temos essa microconsolidação aqui, que é um suporte. Então, a partir de agora, começa a ficar arriscado shortar, tá? Porque nós estamos numa consolidação lateral, vindo de um movimento de alta e a tendência é a continuação de alta. Então, nesse momento, você tem que ficar esperto com operações short, tá? Enfim, mas mesmo assim, ó, essa era a resistência mais importante, o preço ainda deu aquela sentidinha aqui, né? E foi embora, tá? E foi embora. Então, quem arriscou shortar aqui, às vezes até conseguiria fazer uma técnica de short sem tomar um prejuízo muito grande, que é a técnica que eu vivo falando para vocês, de entrar com stop no topo do movimento, com take no 60% no risco 1 para 1. Então, quando que confirma-se um topo? Quando perde a mínima do candle anterior. Então, quem estava pensando em shortar aqui, ó, ele estava assim, por exemplo, né? Vou desenhar aqui, ó, né? Marcando a mínima, a entrada dele estava aqui. Rompeu a mínima? Não, não rompeu, tá? Tô falando desse candle. Sobe para o outro, ele sobe com a entrada aqui, ó. Rompeu a mínima? Não rompeu. Sobe. Rompeu a mínima? Não rompeu. Estamos em resistência, né? Rompeu a mínima? Não rompeu. Agora, rompeu a mínima? Rompeu. Então, aqui era a mínima do candle anterior. Quem estava pensando em shortar, fez uma entrada aqui na casa na época aqui de 67.800, tá? Com stop loss acima do topo anterior. Aqui eu poderia colocar uma leve folguinha, né? Mas enfim, ó. Colocou ali uma folguinha, tá? E o take de 60% no risco 1 para 1, ó. Vamos puxar aqui o risco 1 para 1, seria mais ou menos aqui. Então, ó, quem fez essa operação, pegou o take profit aqui de 60% da operação, zerou o risco do stop e daí foi estopado, né? Sempre coloca uma folguinha, tá? Porque acontece muito isso aqui, ó. Então, é isso aí, tá? Então, essa é a técnica, né? Para você reduzir risco de operação contra a tendência, principalmente. Uma operação arriscada. E aí rompeu, tá? Aí rompeu. E aí foi embora. Bom, né? Agora vamos aqui ver o momento que nós estamos. Só um minuto.
né? Então aqui ele deu aquela consolidação lateral, ó, fundo importante, né? Topo, tá? Aqui ainda está ascendente, não perdeu nenhum fundo. Para iniciar o movimento lateral tem que perder fundo, ó, porque fundo, topo ascendente, fundo, topo ascendente, né? Aqui, ó. Então foi bem aqui que teve primeira perda de fundo, né? Perdeu a primeira vez aqui o fundo importante, o topo importante é lá em cima, né? Como eu falei, esse daqui, ó, tá? Eita, cacete. Aí, né? Aqui. O preço ele foi lá, bateu lá em cima e desenvolveu um movimento de baixa, né? Então só depois que perdeu o fundo longa, né? Vamos pensar aqui, só um minuto. Voltando aqui, tive que parar para fazer outra coisa, estou voltando, tá? Então, bateu na resistência, né? E ele fez um topo mais alto que o topo anterior. Qual foi o fundo que fez esse topo mais alto? O fundo mais baixo seria esse, né? Então, vou marcar aqui, seria esse fundo aqui, tá? Outra coisa que tinha que fazer previamente, explodiu para cima, certo? Rompendo a consolidação passada. Temos que usar a Fibonacci. Então, você vai pegar a Fibo, vai puxar de algum fundo que não foi mitigado em 50% ainda. Vamos ver desse fundo aqui, ó. Se eu puxar daqui aqui, ó, já bateu em 0,5. Então não é esse fundo. Subo para esse fundo aqui, ó, tá? Puxa ali, ó, não bateu em 0,5, não bateu em 0,5, não bateu em 0,5, agora aqui. Então essa seria a Fibo ativa desse movimento aqui, tá? Pera aí, vou deixar certinho. Deixa eu apagar aqui esse lado desse gráfico, tá? Porque a gente não teria ainda, né? Tá? Aí, ó, esse daqui seria o fundo mais importante. A ideia de quem está procurando long é só alongar depois que perder esse fundo, tá? Então vamos lá, o movimento ele veio desenvolvendo um movimento de baixa e perdeu com força. Então aqui nós teríamos aqui o boss, né? Aqui, ó, tá? Uma quebra de estrutura para baixo, tá? Quem vai alongar, né, tem que esperar marcar fundo, entendeu? Esperar marcar fundo. Então, ó, ele veio aqui, tá? E agora marcou fundo. Quando que marca fundo? Quando rompe a máxima do candle anterior. Então, bem aqui, ele marcou fundo nessa região aqui, tá? Marcou fundo, tá? Bom, pensando em entradas agressivas, como eu falei ali no passado, perdeu o fundo mais importante anterior e marcou fundo, seria uma entrada long, né? Seria uma entrada long. Então, aqui nós teríamos aqui uma entrada long, que teríamos tomado um stop, né? Mas se tivesse feito talvez aquela técnica ali do take no 1 para 1, talvez teria conseguido fazer o take bem aqui, tá bom? Mas tomamos o stop aqui. Mas uma coisa que a gente tem que pensar também é assim, será que esse fundo aqui, ele marcou em uma região de suporte nessa estrutura, né? Será que sim? Vamos ver, né? Olha lá. Pera aí. Aqui, ó. Tá acima do suporte, ó. O suporte seria bem isso aqui, ó. Então isso aqui você já tinha que ter marcado previamente, né? Essa região de suporte, ó. Pam. Tá bom? Então por isso ali, ó, que o preço ele foi aqui, ó. Fez o fundo, foi. E agora ele começou a testar esse suporte e foi embora, tá bom? Então aqui é aquela região que a gente fica ali, pô, tenta um long quando forma um fundo, ele desenvolve um pouquinho, tem que fazer parcial, volta, te estopa, marca fundo de novo, você entra de novo até você acertar o movimento. Então, como você não sabe se você vai acertar o movimento certinho, ele pode testar o suporte algumas vezes, né? Sempre é bom fazer a parcial no de 50% a 60% no risco 1 para 1, tá? Quanto mais cedo você fizer a parcial para zerar o risco, melhor. Então, a gente surfa com um pouquinho menos mesmo do que gostaria, tá? E aí, agora nós rompemos esse topo aqui, né? Estamos nesse momento de mercado, tá? Agora, o que chama atenção, né? Aqui foi o rompimento, tá? Olha a diferença dos movimentos do passado. Nós tivemos aqui, ó, consolidação, rompimentos fortes, né? Consolidação, rompimentos fortes. E agora nós tivemos aqui, ó, um rompimento fraquinho, né? Mas esse movimento aqui, né, não pegou o 0,5 dessa FIBO ainda, e esse movimento aqui pode ter continuação de alta. Então essa estrutura ainda não terminou, tá? Pode ser que não terminou, tá? Então estamos nesse momento aqui de mercado,
em Bitcoin. Mas aqui foi um rompimento fraco, essa informação que a gente tem agora. Então vamos dar uma limpada no gráfico e vamos fazer uma possível leitura desse movimento que a gente está tendo agora, tá? Bom, por hora rompemos então aquela Fibonacci do passado, né, que já foi mitigada em mais 50%. Seria daí desse fundo aqui que eu tinha marcado, ó, a Fibo chegou a bater lá 0.6, 0.7, mais ou menos aqui, né? E vamos traçar a nova Fibo, né? Deixa eu pegar certinho um fundo que não foi mitigado em 50% ainda, então vou dar um zoom no gráfico, ó. Vou começar daqui, ó, desse fundo aqui, ó, porque esse fundo aqui já mitigou 50% desse outro, então vou começar aqui, tá bom? Tá, comecei aqui, olha lá, não pegou, não pegou e estamos lá no topo, né? Essa fibra aqui eu já usei no vídeo passado aí para vocês, nos posts passados, e tinha falado aqui de 0.382 que seria um possível repique. Bateu aqui, repicou, né? Estamos aqui em consolidação lateral. Lembra que no começo do vídeo eu falei de como operar isso? É só a gente olhar realmente movimentos das extremidades dessa consolidação, tá? Então, começou aqui a consolidação, ó, nós tivemos aqui, ó, esse aqui seria um fundo, topo, fundo, não rompeu aquele fundo, não rompeu aquele fundo, não rompeu aquele topo, agora rompeu, entendeu? Então aqui tivemos a primeira quebra, né, rompendo esse fundinho aqui. Qual que foi o topo mais alto que originou esse fundo? Topo mais alto, esse lá em cima, né? Opa, marcamos então a resistência principal lá. Então, quem quer shortar tem que esperar bater nessa resistência. Quem quer alongar teria que esperar perder esse fundo. Então o preço ele perdeu o fundo, que era esse fundo aqui, confirmou o fundo, né? Rompeu a máxima do anterior, entrada long, então confirmou o fundo, longados, bateu na resistência, fecha a operação, tá? Vai. Esse fundo aqui perdeu esse? Não, então não faz nada. Aqui é no trade zone. Por quê? Porque não bateu nem na resistência e nem rompeu esse fundo, né? E nós temos que esperar marcar uma nova resistência, tá? E quando que vai marcar uma nova resistência em cima? Quando romper esse topo, esse fundo, porque quando romper esse fundo a gente vai fazer a pergunta: qual foi o topo mais alto que rompeu esse fundo? Entendeu? Agora aconteceu, ó, rompeu o fundo. Qual foi o topo mais alto que rompeu esse fundo? Esse daqui, tá? Então aqui é uma resistência, tá bom? Aqui é uma resistência, né? Esse aqui também não deixa de ser uma resistência, tá bom, pessoal? Né? Só que é uma resistência que já foi testada aqui uma vez, né? E aqui é uma resistência virgem. Então olha aonde estamos, na resistência, né? Podemos então começar a fazer um movimento corretivo. Para mim, long, só quando perder esse fundo aqui. Quando perder esse fundo aqui eu vou pensar em long, né? E aí eu quero casar informações. Como assim casar informações? O ideal é que perca esse fundo e bata em suporte, né? Porque, ó, esse fundo aqui, ó, tinha esses suportes aqui, né? Esse fundo aqui 0,382, mas deixa eu ver aqui num tempo gráfico menor. Ó, aqui, ó, order blockzinho, ó. Aqui, suportezinho no tempo gráfico aqui de 1 hora. Tá vendo bem aqui? Tá? Bem aqui. Então, agora eu gostaria aqui, qual que é o próximo suportezinho? Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Ou esse aqui. Essa região aqui, ó. Posso até pegar mais amplo, tá? Então, suportes são regiões, né? E sempre dá uma furadinha para cima, uma furadinha para baixo, então não importa se pegar exatamente. Então, eu gostaria que perdesse esse fundo, mas que não fizesse um fundo aqui, ó. Bem aqui. Fizesse um fundo aqui, mais ou menos. Então, vou esperar perder. Ele pode vir assim, ó, perder aqui, fazer assim e perder de novo, entendeu? Igual aconteceu naquela vez que eu mostrei para vocês. E aí fazer fundo. Então, se tiver em região de suporte e perder esse fundo, eu vou fazer uma entrada long em Bitcoin, né? E daí, se perder esse fundo, eu vou falar assim, qual foi o topo mais alto que fez perder esse fundo? Possivelmente, né? A gente não tem ainda, não vai adivinhar, mas possivelmente seria, aqui, ó, deixa eu colocar no tempo gráfico diário, 12 horas, tá? Porque nem
Possivelmente seria essa região que a gente está agora. Cacete. Possivelmente seria essa região que a gente está agora, que daí aqui seria a próxima resistência. Tá? E aí, shortar quando bater na resistência, tá? Quando que começa a ficar arriscado shortar, porque teoricamente a gente estaria shortando contra a tendência, quando bater em 0,5 da Fibo, né, para baixo, começa a ficar arriscado, tá? Agora, a gente trabalha com múltiplas possibilidades, né? Como eu falei, tivemos um rompimento fraco do topo anterior, estamos corrigindo em forma de bandeira, né? Já batemos em 0,382, vai que essa fibra não terminou ainda, vai que esse movimento não terminou ainda. Então assim, para shortar, tá? Eu acho que está arriscado. Eu evitaria operações shorts ainda em Bitcoin aqui, tá bom? Apesar de estar em resistência, né? Não é do meu operacional operar, porque eu vislumbro uma possibilidade desse movimento não ter terminado, de continuar um pouquinho, eu ter que esticar essa fibra um pouco mais, vocês estão entendendo o que eu estou falando? De ter que esticar essa fibra um pouco mais, né? Enfim, mas quem quer shortar, tá? Estamos agora em resistência, né? Ó, então no operacional, se eu fosse shortar, seria isso aqui, ó. Entrada estaria aqui, né? Entrada estaria aqui. Por quê? Porque rompeu a mínima do candle anterior, confirmando o topo. O stop estaria um pouquinho acima desse último candle de compra, né? Mais ou menos aqui, ó. Pode colocar aqui, mais ou menos o stop aqui em 108, 100 e pouco, né? O take profit seria aqui, ó, tá? 1 para 1, vamos desenhar mais ou menos, né? Mais ou menos 1 para 1 aqui. O take profit seria aqui, ó, 104.997. Esse aqui seria o take profit de 60% da operação no risco 1 para 1. Por quê? Porque se o preço bater aqui, você faz a parcial e voltar, você foi estopado e não teve prejuízo. Pagou as taxas, né? Pagou tudo, tá bom? Não teve prejuízo. Eu não vou fazer essa operação, mas tá aí o gatilho, né? Tá aí o gatilho. Eu vou aguardar perder esse fundo aqui para ver se eu entro long, né? E se o preço explodir para cima rompendo essa resistência aqui, né, a próxima entrada long seria no primeiro pullback, né? E como que faria a entrada no primeiro pullback? Esperar fazer fundo, rompendo a máxima do que no anterior, com o stop na mínima. É isso aí, o stop é um pouco, com folga, né? Pouco abaixo da mínima. Beleza, pessoal? Tá? Só complementando, né? Como eu falei, vai que esse movimento dessa estrutura não terminou ainda e vai continuar um pouquinho mais, né? Se esse movimento terminou, nós vamos de 0,5 da Fibo no mínimo, tá? 0,5 para baixo, tá? Então, seria a minha entrada long principal seria, né? Eu gostaria que fosse 0,5. Se esse movimento não terminou, tá? Não terminou, aí nós vamos romper esse topo aqui, ó, que é a principal resistência que a gente está agora, né? Que eu falei para vocês que vem daqui. A gente vai romper esse topo aqui de, deixa eu dar um zoom aqui. Esse topinho aqui, ó, que está aqui, ó, de 108.995, né? Então isso aqui é um termômetro. Se ele romper esse topinho aqui de 109, tá? De 109, aí eu vou desconfiar que ele vai romper esse outro topo também, de 112, tá? Que daí eu acho que o movimento vai continuar, né? E eu vou ter que esticar um pouquinho a fibra, tá? Então tô de olho nessas coisas aí. Só mais um detalhe, tá, gente? Dando um zoom aqui, estava olhando o gráfico diário, mas olhando aqui o gráfico de vela, né, do 4 horas, eu tinha mencionado essa resistência aqui como uma resistência forte que a gente está, né, mas por curiosidade, ó, aqui tem um order block que não foi pego ainda, tá, aqui, ó, de 4 horas, refinado, acima, tá vendo? Então ele praticamente ali, ó, chegou muito próximo aqui, mas não pegou, chegou muito próximo, por 4 horas. Então é possível, tá, que o preço também possa fazer um rompimento aqui desse topo, só pegar essa liquidez, entendeu? Tipo, faça assim, ó, e já volte a cair, também é possível, tá? Então quem quer shortar, né, tem que ficar atento nisso aí, tá? Pode ser que o short desenvolva agora, mas se for para cima, tem muita chance de só capturar esse topo
e já deixar um pavio de venda, tá bom? Valeu!